Graça e paz da parte de Deus, que o Senhor esteja abençoando a todos vocês, irmãos, e é um prazer, mais uma vez, poder compartilhar com todos a palavra de Deus. Agradecer aí também ao nosso irmão Moisés, que nos fez o convite, nosso líder da célula, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Hoje eu queria compartilhar uma palavra que se encontra ali em Marcos 10, 21, diz assim a palavra de Deus. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O livro de Marcos é maravilhoso, porque ele retrata e traz ali a experiência de um homem chamado João Marcos, que foi um dos primeiros assim, cristãos da época da igreja primitiva, e ele teve o prazer de andar com Paulo, Barnabé e com Pedro. E na visão e na ótica de Marcos, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, o Messias e o servo sofredor. Então ele traz as experiências de pessoas que reconheceram Jesus, de forma a ver em Jesus as profecias e promessas que estavam reveladas ali no Velho Testamento. E Marcos aqui, ele relatando um episódio onde Jesus antes estava ministrando a muitas pessoas, e entre essas muitas pessoas que eram atraídas pela palavra, atraída pela mensagem a qual Jesus trazia, entre estes apareceu um jovem, um moço. E esse é o tema que eu quero fazer para vocês hoje. O moço rico. Esse moço ele aparece entre a multidão, talvez escutando tudo que Jesus falava, tudo que estava sendo ministrado. Ele vem então e interpela o Senhor Jesus. Mas como nós temos que olharmos para esse texto aqui, nós precisamos analisarmos algumas coisas. Primeiro, o que esse moço tinha? E esse moço, ele era alguém muito rico. Era alguém de bom caráter. Ele conhecia a lei. Ele tinha um desejo muito grande de aprender e de obter uma vida melhor e mais abundante. Esse moço se mostrava ser humilde, e esse moço tinha o interesse muito grande em Jesus Cristo. Ele tinha essas qualidades, e Jesus viu nele também essas qualidades. Mas essas qualidades que ele obtinha não eram talvez suficientes, e ele sentia-se insatisfeito com tudo isto. Nós vemos hoje, um evangelho pregado e ministrado muito para pessoas necessitadas, para pessoas que estão passando por grandes dificuldades em sua vida, e há apelos imensos sobre isto. E não era diferente naquela época. As pessoas vinham a Jesus por inúmeras situações. Mas entre estes, de repente aparece este moço que aparentemente não tinha dificuldades nenhuma em sua vida.
mas que tinha dentro dele uma insatisfação muito grande, talvez um desejo, um vazio. E ele, ao ouvir Jesus, ao ouvir o que Jesus estava pregando, ele então foi atraído por isto. E ele teve ali a oportunidade de interpelar o mestre e perguntar ao mestre: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Coisa maravilhosa isso, né? Alguém que sente um desejo grande de uma vida eterna. Ele desejava isto. Este moço, ele não queria só viver a sua vida aqui na terra, desfrutar de todos os prazeres, de todas as coisas que o dinheiro podia dar para ele, mas ele queria mais. Ele queria mais. Ele queria conhecer Jesus e conhecer algo que pudesse dar para ele uma certeza de uma existência com vantagens espirituais. Não só vantagens materiais, mas espirituais também. Maiores do que as riquezas que ele podia comprar com dinheiro, com toda a fortuna que ele tinha. E então esse moço se chega a Jesus e pergunta a Jesus: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus então, diz a Bíblia que Jesus aqui, ele olha para ele e Jesus o ama. E essa é a palavra amar aqui, quer dizer que Jesus mostra uma grande afeição, um grande interesse por aquele moço. E ele vê nele também um potencial muito grande de poder realmente andar com ele, de poder ser talvez um seguidor, um discípulo do Senhor Jesus. E Jesus então fala para ele o que é os valores do reino. E ele diz para ele assim: olha, após ver todas as definições daquele rapaz sobre os mandamentos, seguir, fazer a coisa correta, ele olha para ele com carinho, com amor e diz: falta-te uma coisa ainda. Eu creio que isto mexe com aquele rapaz. Imagine, você procura viver uma vida correta, uma vida justa, reta diante da sociedade, diante dos valores morais e também dos valores religiosos, e agora você se depara com alguém que diz para você: olha, você não está completo, está te faltando algo ainda. E o que seria esse algo? O que seria isso que estaria faltando para esse rapaz? E Jesus então fala para ele: olha, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Talvez esse rapaz nunca pensou que Jesus poderia falar isso para ele. Jesus poderia cobrar dele algo assim. E Jesus então, com esse interesse grande nele, e alguns dizem que talvez Jesus estava ali só provando ele e não iria pedir que ele fizesse isto de verdade, só queria ver o coração dele. Não, eu não encaro assim, eu não interpreto assim, porque Jesus não faria como muitas pessoas fazem. Não, você quer ser abençoado? Então vende tua casa, vende teu carro, então dá o teu dízimo, dá a tua oferta, abençoa a igreja,
Jesus podia falar para ele então, ó, vende tudo que tens e dá aí a Judas, dá aí ao tesoureiro meu, para que eu faça a obra aqui na terra e você vai andar com a gente e teria um ministério tranquilo. Não. Todos os apóstolos abandonaram algo. Os pescadores abandonaram as suas redes. Os cobradores abandonaram ali as suas cadeiras. Quantas pessoas abandonaram tantas coisas. E esse rapaz também teria que abandonar também algo. E esse algo seria a sua fortuna. Esse algo seria o seu dinheiro. Esse seria o seu tudo. E com certeza isto não era o que ele esperava. Ele estava disposto a fazer tudo, mas menos deixar as suas riquezas. Para seguir Jesus, nós precisamos ter decisões. E às vezes as decisões que temos que tomar é o tudo. E quando eu vejo Deus chamando pessoas para a obra, para o ministério, para segui-lo, eu acho isso maravilhoso, porque é uma boa ambição, como diz lá em Timóteo. Mas também eu vejo às vezes o quanto é difícil você formar um discípulo, formar um líder, um pastor, formar alguém, porque uma pessoa para seguir Jesus tem que deixar os seus sonhos, tem que deixar as suas propriedades muitas vezes, tem que deixar às vezes aqueles costumes velhos, antigos. Isso tem um custo muito grande para a sua carne. E quando esses homens fazem isto, e milhões de pessoas fazem isso no mundo, e formar um pastor, um líder, não é algo simples. Leva em média 12 anos ou 15 anos. É a média que nós temos de estudos para que um pastor, para que um líder se forme, um líder esteja apto a estar ministrando outras pessoas. É tempo, é vida. E depois disso ainda são o começo do ministério, as experiências no princípio. E de repente esse homem chega ali 25 anos para começar a adquirir experiências, adquirir maturidade, vencer às vezes vícios, pecados, coisas que estão ali atreladas do seu passado. E muitas vezes esses homens, eu tenho notado isto, são afetados por batalhas espirituais, como diz Paulo. Somos levados entre leões, somos levados entre serpentes, são levados entre guerras intensas. E muitos desses homens às vezes não suportam. E às vezes caem, como Pedro, que teve um momento que negou Jesus. Homens que estavam dispostos a morrer, mas de repente, num momento de fraqueza, Satanás pediu para ali se andar, para mexer com a vida deles, e Jesus permitiu e disse: olha, mas eu vou rogar por vocês. E Pedro nega Jesus. Mas Jesus, logo após a sua ressurreição, ele manda buscar Pedro de volta. Fala para Pedro ir e vir, porque ele sabe o valor de alguém que deixa tudo para segui-lo. E eu vejo hoje muitos soldados, muitos homens de Deus que deixaram tudo, mas infelizmente nessa batalha da vida erraram, falharam. Da vida tiveram os deslizes. E a igreja, ao invés de, como Jesus, ver o que essas pessoas deixaram para seguir a Jesus, não ama essas pessoas, não busca essas pessoas,
não vai atrás, não procura apoiar esses líderes, ver por que motivo que errou, por que motivo que caiu, o que está acontecendo, o que está se passando, para haver restauração nessas vidas. Este é um apelo que nós temos que fazer hoje à igreja do Senhor. A igreja do Senhor, porque quando você vem a Jesus, com certeza Jesus vai te aceitar, mas ele vai ver que você deixou tudo. E você esvaziou o seu coração para que ele tomasse conta do seu coração. E quando nós, como igreja do Senhor, vemos esses apelos do Senhor e vemos quantas pessoas têm vindo a Deus, eu quero conclamar nesta momento aqui de célula, de comunhão, a nós orarmos por nossos pastores, a nós orarmos por nossos líderes, mas não somente por aqueles que estão de pé, não somente por aqueles que são exemplo de vida, mas orarmos também por aqueles também que estão aí perdidos, estão aí como filhos pródigos. Orarmos a eles para que eles retornem, para que eles voltem, para que os seus olhos se abram de novo, que a igreja tenha misericórdia, que a igreja tenha compaixão, que a igreja tenha piedade, para que nós possamos resgatar esses últimos tempos. Soldados, pessoas que têm as suas vestes manchadas, como Josué, que ali Satanás tentou colocar dúvidas sobre o seu caráter, seu questionamento. Mas o Senhor falou: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda. Porque o sangue do Senhor tem poder para tornar um pecador que nunca aceitou Jesus, que nunca conheceu Jesus, mas também para tornar um pecador que deu a sua vida por Jesus, andou com Jesus, deixou tudo por Jesus, mas que no trilhar da vida, o seu pavio foi apagando. A sua cana foi ali quebrada. Mas o Senhor restaura o pavio, fumeca. O Senhor restaura a cana. E o Senhor quer que a igreja do Senhor também, nesses últimos tempos, se levante para orar, para clamar, para ver que há moços, que há pessoas com interesse de vida eterna, que há pessoas que têm interesse de ir para o céu, mas que estão enfrentando lutas intensas e que precisam da minha e da tua oração para vencer. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe como célula. Que Deus nos abençoe como igreja neste momento. E saber que Jesus amou aquele jovem. Saber que Jesus também ama a todos nós. Ama toda a humanidade. Ama todos os pecadores. E que Jesus ama também a esses que estão sofrendo, longe de casa, mas que sabem que na casa do Pai há fartura de pão. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus abençoe a nossa célula. Que Deus abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.